Bob Dylan é amplamente considerado um dos artistas mais influentes da música popular, em grande parte por sua habilidade única de misturar poesia, música e crítica social. Desde o início de sua carreira nos anos 1960, Dylan ajudou a redefinir o papel do cantor e compositor, expandindo o alcance da música popular como veículo para reflexões sobre questões políticas, sociais e existenciais. Bob Dylan introduziu na música popular uma abordagem lírica que revolucionou a forma como as canções eram percebidas, trazendo uma profundidade temática rara e expandindo a função da música para além do entretenimento. Suas letras abordam temas variados e urgentes, incluindo protesto social, direitos civis, guerra, religião e a própria busca pela identidade. Nos anos 1960, sua obra refletiu as ansiedades e as aspirações de uma geração em ebulição, que ansiava por mudanças profundas. Suas músicas se tornaram parte essencial da cultura de protesto que emergia nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, e letras como as de Oblovin When the Wind e o The Times They Are Changing foram absorvidas pelos movimentos de direitos civis e anti-guerra. Nesses versos, Dylan refletia as incertezas e os ideais da juventude daquela época, canalizando para a música um impulso de transformação social que antes era reservado ao ativismo e à literatura. Inspirado por poetas como Arthur Rimbaud e pela linguagem experimental dos escritores da geração Beat, Dylan trouxe às suas composições uma complexidade que lembrava mais a poesia do que a música pop convencional. Seu simbolismo denso e sua linguagem poética abriram as portas para uma expressão artística que ia além das metáforas convencionais do amor e da vida cotidiana. Dylan desafiava o ouvinte a interpretar e a buscar significados, transformando suas músicas em um meio literário, cheio de nuances e significados profundos. Essa originalidade lírica foi um dos fatores que o levaram a conquistar o Prêmio Nobel de Literatura em 2016, sendo o primeiro músico a receber tal honra. Seu impacto na música e na literatura provou que canções também podem ser obras de arte literária, capazes de explorar a condição humana com a mesma profundidade da prosa e da poesia. Ao longo de sua carreira, Dylan também mergulhou em temas pessoais e existenciais, especialmente em álbuns como O Blonde on the Tracks e O Highway 61 Revisited. Em suas canções, ele explorava a fragilidade humana, as incertezas da vida e a busca por sentido em meio à alienação. Canções como Like a Rolling Stone abordam essa busca e confrontam a sensação de estar à deriva, sem propósito, sentimentos que ressoaram fortemente com ouvintes de diferentes gerações. Esse interesse por questões existenciais aproximou Dylan de seu público de uma maneira singular, criando uma conexão emocional e intelectual que se tornou fundamental para o seu legado. A obra de Dylan desafiou a noção de que a música popular deveria seguir fórmulas simples e temas leves. Ele demonstrou que letras complexas, carregadas de simbolismo e de significado social, podiam ter um impacto poderoso e duradouro. Dylan expandiu os limites da música popular, transformando-a em uma ferramenta para refletir sobre a sociedade e sobre o ser humano de maneira profunda e autêntica. Musicalmente, Bob Dylan expandiu os horizontes da música popular ao mesclar uma ampla gama de estilos, incluindo folk, rock, blues e gospel. Essa fusão única não apenas ampliou o leque de possibilidades para a sua própria música, mas também pavimentou o caminho para outros artistas experimentarem com novos estilos e abordagens. Nos primeiros anos de sua carreira, Dylan se consolidou como um dos grandes nomes do folk, um gênero tradicionalmente associado a narrativas simples, acústicas e carregadas de conteúdo social. No entanto, ele rapidamente se afastou dos limites do gênero, buscando uma sonoridade mais rica e diversificada que refletisse a complexidade de suas letras e de suas experiências. Um dos momentos mais emblemáticos dessa transformação ocorreu em 1965, quando Dylan lançou o álbum Bringing It All Back Home e passou a incorporar guitarras elétricas e uma pegada rock mais intensa em seu som. Até então, o folk e o rock eram vistos como gêneros praticamente antagônicos. O folk representava autenticidade e raízes tradicionais, enquanto o rock era considerado comercial e, para alguns, superficial. A controversa apresentação de Dylan no Newport Folk Festival desse mesmo ano, onde subiu ao palco com uma banda elétrica, provocou reações intensas, tanto positivas quanto negativas.
Alguns puristas do folk sentiram-se traídos, acusando-o de abandonar as raízes do gênero em nome do apelo popular do rock. Outros, porém, viram a performance como um momento libertador que demonstrava a versatilidade do artista e sua vontade de desafiar as convenções. Dylan não apenas mostrou que as fronteiras entre folk e rock eram permeáveis, mas também abriu um precedente que encorajou outros músicos a explorarem e a mesclarem gêneros em suas próprias criações. Artistas como Neil Young, Joni Mitchell e Bruce Springsteen seguiram o exemplo, experimentando com o folk rock e incorporando elementos diversificados em suas obras. Dylan redefiniu a ideia de autenticidade musical, provando que o valor de uma canção não reside em seu gênero, mas em sua capacidade de transmitir emoções e ideias complexas. Essa fusão de estilos foi uma revolução sonora que transcendeu sua própria carreira, influenciando gerações de artistas e consolidando o folk rock como uma das vertentes mais significativas da música popular americana. Dylan, assim, não apenas desafiou o público a aceitar um som mais ousado e dinâmico, mas também inaugurou uma era em que a música popular poderia refletir a multiplicidade de vozes e ritmos da cultura americana, unindo tradição e inovação em algo novo e transformador. O impacto de Bob Dylan na cultura popular transcende os limites da música, consolidando-o como um ícone de resistência e autenticidade. Em uma época marcada por tensões sociais, guerras e movimentos pelos direitos civis, suas letras tornaram-se uma forma de registrar e amplificar o espírito de seu tempo. Com uma voz que desafiava padrões estéticos convencionais e versos que exploravam temas densos e questionadores, Dylan conectava-se diretamente com as preocupações de uma geração em busca de justiça, igualdade e expressão. Suas canções, como o Blowing in the Wind e o The Times They Are Changing, tornaram-se símbolos de protesto e de solidariedade, incorporando as esperanças e as frustrações de milhares de pessoas ao redor do mundo. A partir dessa postura, Dylan influenciou profundamente a maneira como gerações subsequentes de músicos e ouvintes viriam a música popular como uma ferramenta de expressão política e social. Ele demonstrou que o poder da música poderia ir além de temas superficiais, transformando-se em um veículo para o ativismo e a mudança. Seus versos desafiavam as narrativas convencionais e questionavam estruturas de poder, inspirando outros músicos a usarem suas vozes para abordar temas sociais, políticos e existenciais. Para artistas como Bruce Springsteen, Joni Mitchell e John Lennon, Dylan foi um exemplo de coragem criativa e integridade artística. Springsteen incorporou essa influência em suas próprias narrativas sobre os desafios da classe trabalhadora americana. Mitchell expandiu o conceito de vulnerabilidade e liberdade feminina em suas letras, e Lennon adotou uma postura de paz e ativismo que ecoava o compromisso de Dylan com a verdade. A autenticidade de Dylan se refletia não apenas em suas letras, mas também em sua postura pública, desafiando as expectativas de fama e popularidade ao recusar o papel de porta-voz de uma geração. Em vez disso, ele escolheu ser um observador e narrador crítico do mundo, o que apenas aumentou sua relevância cultural e sua influência. Ao longo das décadas, seu legado de resistência e de autenticidade continuou a reverberar, inspirando músicos e ouvintes a verem a música como uma plataforma de transformação e de questionamento. Essa abordagem não apenas redefiniu o papel do artista na sociedade, mas consolidou a música como uma poderosa forma de expressão e de conexão com as lutas e aspirações do mundo ao seu redor. Bob Dylan deixou um legado transformador na música popular, redefinindo-a como um espaço de reflexão profunda e de expressão de questões complexas. Sua obra transcendeu o caráter de mero entretenimento, colocando a música em um patamar mais elevado, onde o artista poderia explorar ideias, sentimentos e temas que antes estavam restritos à literatura ou à filosofia. Ao longo de sua carreira, Dylan explorou temas que vão do existencialismo à crítica social, revelando a profundidade emocional e intelectual que a música popular poderia alcançar. Essa nova abordagem permitiu que ele falasse sobre o espírito de uma época e desafiasse normas sociais, mas também ofereceu a outros artistas um novo horizonte criativo, onde letras e melodias poderiam ser carregadas de significado e impacto duradouros. Ao ampliar a noção de música popular para incluir narrativas complexas e simbolismos poéticos, Dylan abriu caminho para que outros músicos se aventurassem em territórios inexplorados. Artistas de diversas gerações sentiram-se inspirados a abordar temas mais ousados e a transformar seus próprios trabalhos em veículos de questionamento e reflexão.
A partir dessa transformação, a música passou a ser vista como uma forma de expressão artística com um propósito mais elevado, capaz de tocar o ouvinte não só emocionalmente, mas também intelectualmente. A herança de Dylan é, portanto, uma redefinição do papel da música na sociedade. Ele mostrou que, por meio de canções, é possível transmitir mensagens poderosas e envolver o público em diálogos sobre identidade, política, moralidade e espiritualidade. Essa visão da música como uma forma de arte séria e envolvente encorajou gerações a explorar seu próprio potencial expressivo e a considerar a música não apenas como uma diversão efêmera, mas como uma experiência transformadora que pode moldar mentalidades e inspirar mudanças. Para encerrar, podemos dizer que Bob Dylan não só transformou a música popular, mas expandiu o papel do artista e da própria música como um meio de expressão autêntico e revolucionário. Com suas letras cheias de significados profundos e sua habilidade de fundir gêneros e estilos, Dylan abriu um novo caminho, onde a música é mais do que apenas som, é uma plataforma para desafiar o mundo, inspirar gerações e refletir o espírito do tempo. Sua influência não parou nos anos 60 e nem se restringe a um só gênero ou estilo. Ela continua a ressoar hoje, onde quer que alguém busque entender a si mesmo ou o mundo por meio da música. Ao transformar canções em histórias, poesias e provocações, Dylan deixou um legado que vai muito além de sua obra. Ele nos lembrou que a música tem o poder de fazer mais do que entreter, ela pode questionar, emocionar e, em última instância, mudar a maneira como vemos o mundo. Obrigado por assistir, e até a próxima!